Olá, olá, estudante, tudo bem com você? Professor Mário Jonas aqui, vamos lá dar sequência às nossas aulinhas. E a aula de hoje, o tema é expressão algébrica. Vem comigo. Então, olha só, o que seria uma expressão algébrica? Expressões algébricas são expressões que apresentam números e letras separadas por operações matemáticas. São chamadas expressões algébricas. Bom, quem seriam essas expressões algébricas? Vamos pensar aqui no seguinte. Eu tenho 2x ao quadrado mais 3x mais 2y. Olha só, uma expressão algébrica apresenta números e letras. Então, aqui é um exemplo de uma expressão algébrica. Bom, uma outra expressão algébrica, 4xy ao quadrado. Uma outra expressão algébrica, 3xz mais 2yz mais 3xy. Percebam o seguinte, nesse daqui eu tenho 3 termos, olha só, temos 3 termos. Nessa daqui eu tenho um termo. E nessa daqui também tenho 3 termos. Então, não tem uma ordem, uma quantidade específica de termos, tudo bem? Então, lembrando que expressão algébrica é uma expressão que envolve números e letras nessa expressão. É associada aí com operações matemáticas de adição, subtração, talvez até trabalhar ali com uma multiplicação entre expressões algébricas, tá? Para encontrar uma nova expressão. Vamos trabalhar todas essas ideias aí ao longo dessa aula, tudo bem? Então, olha só. Vamos definir aí o que seria um monômio e o que seria um polinômio. Um monômio, ele é uma expressão algébrica que possui somente o termo algébrico. Tudo bem? Então, possui apenas um termo algébrico, tá? Possui apenas um termo algébrico. E aí, o polinômio é uma expressão que possui muitos termos algébricos. Então, vamos lá. No monômio, então, um termo. Por exemplo, 2x é um exemplo de monômio. 3xy é um monômio. 4x ao quadrado é um monômio. 5yz é um monômio. Então, um monômio tem apenas um termo. Observa bem aqui, ó. Tem apenas um termo. Então, tem um termo. Isso seria um monômio. Polinômio é uma expressão algébrica que possui muitos termos algébricos, tá? Então, aqui eu tenho apenas um termo algébrico. E no polinômio eu tenho mais de um. Então, por exemplo, 2x mais 3. Aqui eu tenho o que nós chamamos de binômio, tá? Então, binômio. Professor, binômio é polinômio? Sim, ele tem vários termos. Neste caso, 2 termos. Eu também tenho a expressão 4xy mais 3z mais 2. Aqui eu tenho um trinômio. Então, ó, nós temos um trinômio. Então, trinômio quantos? Trinômio 3. E aí, esses daí são os nomes específicos. Mais de 3, e aí eu nomeio todos, tá? Todos eles podem ser chamados de polinômios. Quando tem um termo, nós chamamos de monômio. Quando tem 2, binômio. 3, trinômio. E mais de 3 termos, aí damos o nome de polinômios para essas expressões algébricas. Então, 5x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 7x menos 2. Tudo bem? Nós temos aqui um polinômio. Então, nós temos aqui um polinômio. Ah, professor, posso chamar um trinômio de polinômio? Posso. Posso chamar um monômio de polinômio? Posso. Posso chamar um binômio de polinômio? Posso. Tá? Então, o monômio, binômio e trinômio são nomes específicos para uma certa quantidade de termos. Então, todos são polinômios. Aí, quando tem apenas um termo algébrico, nós chamamos isso de monômio. Quando tem 2,
binômio quando tem 3, trinômio, mas todos eles são polinômios. Tudo bem com relação a isso? Então, nós precisamos entender agora como é que eu posso fazer operações com esses polinômios. Lembrando que nas últimas aulas trabalhamos com potenciação, né, multiplicação de potências de mesma base, vamos utilizar esses conceitos aí, tá? Então, olha só na questão das operações. Eu tenho termos que são ditos de termos semelhantes, tá? Então, eu tenho termos semelhantes. Tá, o que seriam termos semelhantes? Termos semelhantes são termos que possuem a mesma parte literal. Olha, professor, o que é parte literal? Vamos entender aqui, ó. Eu tenho o número, o monômio, né, 2x à quinta. Vou até colocar um y aqui, ó. Então, quando eu me refiro à mesma parte literal, estou me referindo às letras, tá? Literal, as letras. Tá, então, termos semelhantes são termos que possuem a mesma parte literal. Então, vamos escrever aqui, ó, 2x à quinta y e 7x à quinta y. Esses termos são termos semelhantes. Por que eles são termos semelhantes? Porque, olha só, eu tenho o número 2. Número 2 é o número que está multiplicando aí a minha letrinha. Esse 2, ele é chamado de coeficiente. Então, o 2 é chamado de coeficiente. Beleza. E aí, a parte da letrinha, que é essa daqui, ó, ela é a nossa parte, ó, nossa parte literal. É a nossa parte literal. Se você observar aqui, ó, essa é a parte literal. Então, parte literal. E eu tenho o número 7 ali, que nós chamamos ele de coeficiente. Então, esse daqui é o meu coeficiente. Então, coeficiente é o número que está multiplicando a parte literal e a parte literal representada pelas letrinhas. Se vocês observarem aí, a parte literal do 2x à quinta y é 2x à quinta y. A parte literal do 7x à quinta y é x à quinta y. A parte literal é a mesma, então esses termos são semelhantes. Isso indica que eu posso fazer a operação de adição e subtração. Então, olha só, na adição ou na subtração, eu só posso fazer quando eu tenho termos semelhantes. Então, por exemplo, se eu faço 2x à quinta y mais 7x à quinta y. Tenho termos que são semelhantes. Termos que são semelhantes, eu posso agrupar os coeficientes. Como assim, professor? Eu posso fazer 2 mais 7. 2 mais 7 é 9 e vou repetir a parte literal, ó, 9x à quinta y. Então, percebam o seguinte, eu posso fazer a adição ou a subtração de termos, de monômios que são semelhantes. Por exemplo, 7x menos 3x. Eu posso fazer isso aqui? Posso, porque a parte literal é a mesma. Aqui eu tenho x elevado a 1, percebam que o expoente aqui é 1. O expoente é 1. Então, x elevado a 1, x elevado a 1. Posso operar o 7 menos o 3. 7 menos o 3, 4x. Por exemplo, eu tenho 5x ao quadrado menos 7x ao quadrado. Olha, professor, é possível fazer 5 menos 7? É. 5 menos 7 é menos 2x ao quadrado. Percebam que tanto a adição quanto a subtração de monômios, eu só posso fazer isso quando os meus termos eles são semelhantes. Então, termos semelhantes, o que são termos semelhantes? São termos que possuem a mesma parte literal. Então, fazer adição e subtração é muito fácil. Como é que eu faço a multiplicação? Aí a multiplicação ela é interessante, porque aí dá para aplicar em vários exercícios diferentes. Quer ver? Olha só. Na multiplicação, e aí aqui
nós vamos precisar aplicar a propriedade distributiva. Vamos utilizar as propriedades das potências. Olha só, eu quero multiplicar o binômio. O binômio não, vamos começar primeiro com monômios, para vocês entenderem essa característica aqui, ó. Na multiplicação, eu quero fazer primeiro o 2x que multiplica o 3x. Percebam aqui o seguinte, quando eu faço multiplicação, eu multiplico coeficiente com coeficiente, tá? Então, eu vou multiplicar coeficiente com coeficiente. Então, eu vou fazer vou multiplicar 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Tá, professor, e o que você vai fazer com as letrinhas? Bom, se vocês observarem, as letrinhas aqui, elas são iguais. Iguais como assim, professor? Bom, aqui eu tenho x, de lá eu tenho x. Se você observar, o expoente aqui é 1, o expoente aqui é 1. Na multiplicação de potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, fica x elevado ao quadrado. Professor, faz mais um exemplo. Então, vamos lá, ó. 5x à terceira que multiplica 2x à quarta. Olha só que interessante. Eu posso multiplicar coeficiente com coeficiente, ou seja, eu posso pegar o número 5 e multiplicar pelo número 2, sem nenhum medo. Quanto é 5 vezes 2? Bom, 5 vezes 2 é 10. Então, isso aqui é a multiplicação do 5 pelo 2. E aí eu tenho ali, ó, a x elevado ao cubo vezes x elevado à quarta. A base é a mesma, então, ó, vezes x. Eu conservo a base. Na multiplicação de potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 4, bom, 3 mais 4 dá 7. Então, percebam que esse 7 aqui, ó, ele veio da soma do 3 com o 4. E aí, vamos fazer a multiplicação entre dois binômios. Olha só. 2x mais 1, que multiplica x mais 3. Bom, professor, como é que nós vamos fazer isso daí? Olha só, eu vou aplicar a propriedade distributiva, eu vou multiplicar esse número aqui por x. Bom, 2x que multiplica x, bom, vai ficar 2. Como é x vezes x, ó, lembra que o expoente aqui é 1. Então, conserva a base, soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Bom, agora eu vou multiplicar esse 2x pelo 3. Bom, 2 vezes 3 dá 6. Dá 6 o quê? 6x. Agora eu vou fazer 1 vezes o x. 1 vezes x dá 1x. E 1 vezes 3 dá 3. Então, isso aqui vai dar mais 3. Se vocês observarem, eu tenho termos aqui que são semelhantes. Ó, o 6x e o 1 são termos semelhantes. E aí eu posso agrupar. 6 mais 1 vai dar 7. Então, o resultado disso aqui é 2x ao quadrado mais 7x mais 3. Olha só que fácil. Difícil isso, pessoal? Bom, espero que não. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Na próxima aula, eu vou vir com a resolução de mais alguns exercícios. Belezinha? Tchau, tchau.